Oi, tudo bem? O nome desse vídeo é O Avião Não Pousou. E eu tô fazendo esse vídeo em homenagem a todos aqueles que por algum momento de suas vidas se sentem travados, parados, sem perspectiva, se questionando se essa luta chamada vida verdadeiramente vale a pena. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero te pedir que você dê um like, segue aqui o meu canal e, por gentileza, ative as notificações. Isso me ajuda muito a divulgar esse conteúdo. Esse é um vídeo inusitado e o título que eu estou dando para esse vídeo é O Avião Não Pousou. Hoje é dia 14 de fevereiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui, são mais ou menos 9h20 da manhã. Eu estou dentro do carro porque eu estava em direção à Fortaleza, onde eu iria palestrar para casais, e tudo acontecendo perfeitamente bem. Eu acordei cedo, me organizei ontem, saí com tempo, fiz o check-in tudo perfeito, entrei no avião, um tempo tranquilo, céu lindo, uma vista maravilhosa do avião. De repente o piloto manda uma mensagem: infelizmente, a pista do aeroporto de Confins está fechada. Nós vamos sobrevoar Confins por meia hora, pois temos combustível para tal. E se conseguirmos desceremos. Após meia hora, nós teremos que voltar para Ipatinga e fazer o pouso e começar de novo. E foi muito interessante porque eu estou chegando aos 40 anos e 40 anos é uma idade muito emblemática porque ela vira uma chave na sua percepção da vida, por vários motivos. Primeiro porque a vida prática, o cotidiano, os enfrentamentos que você tem começam a entrar em conflito com a teoria que você tem da vida. Além disso, aos 40 anos você começa a ter uma percepção do tempo. Poucos dias eu vi uma pessoa explicando a significância que o tempo tem quando você é mais jovem. E isso é algo que eu tenho percebido especialmente depois dos filhos e mais especificamente agora, na segunda metade dos 30, chegando aos 40, que um ano para uma pessoa jovem tem mais impacto e significa mais do que um ano para uma pessoa com 40 anos. E isso é muito fácil de perceber pela própria proporção do tempo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha o sonho de ser um jogador de futebol, eu gostaria de... tinha aquelas imagens, né? Nossa, eu quero jogar num time grande, eu quero ser profissional. E eu lembro que um ano muito específico, que é o ano de 2000, foi um ano que pareceu 7 anos, pareceu 5 anos, porque as memórias que eu tenho daquele tempo é muito intensa. O significado de uma semana para mim, coisas demais aconteciam. E aquilo marcou a minha imagem. E hoje eu fico olhando para o meu dia a dia e eu penso assim: a semana voa. A semana é tão rápida. E ao pensar sobre as situações, eu volto no tempo daqui a pouquinho, quando aquele avião estava sobrevoando para tentar pousar, eu comecei a imaginar a minha vida, porque muitas coisas começam a acontecer concomitantemente. Às vezes tenho certeza que o Criador está nos mandando alguns sinais. Veja bem, você chega perto dos seus 40 anos, você começa a questionar os seus objetivos, começa a questionar a energia que você gastou na sua vida, se foi com as coisas certas, com as coisas erradas. Eu estava assistindo essa semana um vídeo sobre um movimento religioso chamado Young Restless Reformed, YRR, que basicamente fala dos millennials, que é a minha geração, que se encantaram com o calvinismo na idade dos 20 anos, e o que aconteceu com esse movimento. De repente você também está andando e recebe uma notícia de alguém que estava caminhando com você em um projeto e fala que não vai caminhar mais. Você olha para as suas ações e começa a questionar: será que eu estou gastando a minha energia
da maneira certa, no projeto certo. E aí a gente começa a pensar nas crises de meia-idade que as pessoas têm. Curiosamente, talvez o algoritmo saiba a minha idade, mas chegou para mim no YouTube um vídeo, uma reflexão do Carl Jung, o grande psicólogo, falando sobre a vida começa verdadeiramente após os 40. Simbolicamente, eu vivi essa epifania. Curiosamente, eu inclusive estava fazendo um journaling, né? Estava escrevendo alguns pensamentos no avião, quando o piloto avisou que este avião não vai pousar. E é exatamente essa sensação, é a sensação de uma viagem que não termina, uma viagem que não está chegando no seu destino esperado. A vida, num certo sentido, ou pelo menos a vida, a nossa maneira de pensar, é um avião que não pode pousar. Por que ele não pode pousar? Porque as expectativas que a gente cria para a nossa vida são, na maioria das vezes, inatingíveis. Eu não sei se esse tanto de ideia que eu estou colocando aqui está fazendo sentido para você. Mas uma coisa que eu fui aprendendo ao longo de muitas viagens e de coisas que dão errado é que nada escapa à sabedoria de Deus. Não tem nada que você pode fazer que vai estar fora, especialmente se você pertence a Ele, que estará fora do domínio soberano de um Deus amoroso. E por que eu estou falando isso? Não é se Deus está me mandando uma mensagem. O tempo inteiro Ele está se comunicando conosco por meio de símbolos, por meio de pessoas, por meio de textos, por meio de pensamentos que alguém traz para nós. E para quem está disposto a ouvir e encontrar uma vida plena, tem banquete de mensagens o tempo inteiro. E eu senti essa mensagem hoje, assim, muito clara. Depois de tanto passar por situações em aeroportos, eu acabei aprendendo a não me desesperar e a não reclamar de coisas que eu não controlo. Então, não adianta eu ficar reclamando. O avião não vai poder pousar. Não adianta eu xingar a aeromoça ou a menina do atendimento, que eu fui falar com ela depois. Graças a Deus, já remarquei minha passagem, vou viajar hoje mais tarde, vou chegar no evento que eu tenho para falar para casais. É um dano muito pequeno, mas eu estou ganhando horas aqui no meu lugar, na minha cidade, talvez para conversar com a minha esposa, talvez para refletir melhor sobre todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida. A mensagem, a reflexão desse vídeo é muito simples. É muito simples. Se o avião não está pousando, se o avião da sua vida ainda não pousou no lugar que você deseja, pode ter certeza que Deus está envolvido nisso. Eu não estou eximindo você das suas responsabilidades. Eu não estou dizendo que as coisas que Deus quer vão ser a desculpa para as decisões que a gente toma e os problemas que a gente enfrenta. Mas enquanto o avião não está pousando, enquanto você está sobrevoando nesse jeito aí meio confuso, você não está entendendo, é uma oportunidade para você refletir. Será que eu estou lutando pelas coisas certas? Eu estava falando sobre o tempo e eu volto agora. O tempo que os meus filhos, que os meus 6 filhos estão vivendo agora, valem mais do que o meu tempo. E pode ser que o fato de eu não estar chegando aonde eu desejo, atingindo as metas que eu desejo, seja na verdade uma bênção de Deus para que eu valorize o tempo deles na dimensão adequada. Hoje o avião não desceu na hora que eu queria, mas por causa disso eu ganhei um tempo talvez para almoçar com meus filhos mais uma vez. E se a maior meta da minha vida como homem de família seja de fato priorizar a educação dos meus filhos e o meu casamento? Isso é menos? Isso me faz uma pessoa pior? Será que é uma pequena obra eu educar os meus filhos bem e dedicar ao meu casamento? Nós fomos enganados, Nós queremos sistemas que nos dê retribuição fácil para glória fácil. Nós queremos
a fórmula mágica de ficar rico. Nós queremos que o nosso dinheiro trabalhe para nós queremos escravos o tempo inteiro. Nós usamos das nossas conquistas como um adereço para dar nosso valor e a nossa identidade. E talvez, ou muito provavelmente, o seu avião ainda não pousou porque Deus está fazendo uma obra e está trabalhando na sua vida. Então, se você revisitar esse momento aí em que você não sabe para onde está indo, o que está acontecendo, se está valendo a pena, e se você desfrutasse desse momento com tudo aquilo que ele pode te dar. É isso que eu estou sendo convidado a fazer aqui nesses últimos dias. Uma frustração nos ensina muito. Uma meta não atingida nos ensina muito. Um filho que Deus nos dá, que não vem exatamente como a nossa expectativa, nos ensina muito. Um casamento em que a pessoa que você casou se revela um pouco diferente da sua expectativa de um relacionamento perfeito, nos ensina muito. Afinal de contas, qual é o grande objetivo da vida humana? O grande objetivo da vida humana é ser santo, é glorificar a Deus, ter uma amizade com Ele, se submeter a Ele. Então, quando o avião não pousa, eu tenho um lugar específico, um chamado específico para confiar mais. Eu escrevi isso nas minhas anotações hoje de manhã. As incertezas trazem o benefício da dependência. E é isso. Não estar certo de tudo e para onde tudo vai, e duvidar sobre si mesmo é bom, porque para quem está andando com Deus é um convite para renovar a nossa força, a nossa atenção, a nossa identidade em Deus, em imitar a Cristo em tudo que a gente faz, no trabalho, na família, porque ser como Cristo um dia é muito mais do que nós podemos imaginar e sonhar para nós mesmos. É muito mais. Eu lembro do Salmo 84 que diz isso, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para ti. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Minha alegria é viver nos seus átrios. No final das contas, nós vivemos nesse mundo para habitar com Deus. E mais à frente, o Salmo vai dizer assim: o homem que faz de Deus a sua morada consegue fazer do seu deserto um oásis. Percebe? A capacidade de encontrar alegria em Deus nos dá um poder especial de ter contentamento até mesmo quando o avião não pousa. Isso é sobrenatural. Isso é o que nós almejamos para a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando disse aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava dizendo de ganhar grandes glórias. No texto específico, ele estava dizendo de sofrimento, de privações. E ele conclui com essa frase: eu posso esperar mais, eu posso sofrer um pouco mais, porque Deus me fortalece. Então esse vídeo é um encorajamento para você. Não é que vai passar, não é que esse momento ruim vai passar, como você escuta algumas músicas, né? Ah, vai passar, vai ser lindo, Deus vai te dar a vitória. A vitória está exatamente aí, se você aprende a se deleitar em Deus, se você faz desse deserto um oásis na sua imitação diária do Salvador Jesus Cristo. Seja grato, aprenda a valorizar o seu tempo, aprenda a valorizar o tempo de quem está na sua família. O tempo do seu filho é mais precioso que o seu. 1 minuto para o seu filho significa mais do que 1 hora do seu dia, porque ele só viveu um pouquinho. E aqueles minutos vão criar memórias absolutamente impactantes na biografia deles.
Então, talvez os seus planos não estão dando certo para você abandonar alguns deles. Talvez eles não estão dando certo para você reorientar a sua percepção. Talvez os seus planos não estão dando certo para você entender que a família não está no meio do seu caminho, mas a família é o caminho. A família é um caminho por meio do qual Deus nos aperfeiçoa e nos faz melhor. E nos torna mais aprovável ou mais aprováveis para habitarmos na presença dele. Eu espero que você se identifique com isso. Se você se identifica com as coisas que eu falei aqui, por favor, comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião. E é isso. Vida que segue, Deus nos abençoe. Se o avião não está pousando ainda, calma. Às vezes ele vai voltar para o aeroporto de origem. Vai ser hora de pensar, refletir, realinhar, reajustar a rota, mudar a agenda. E a vida continua. É só a vida acontecendo. Deus abençoe vocês.